ouve agora Agro Resenha Podcast, no oferecimento de Escola Agro. Conhecimento que gera resultado. Olá pessoal, aqui quem fala é o Paulo Ozaki, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do Agro Resenha. Como você sabe, a porteira desse podcast não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. E aí, pessoa? Tudo bem com você? Estamos começando o episódio número 66 e essa semana para falar sobre um tema que cada vez mais está sendo explorado no nosso setor, que é a comunicação. Como já devo ter falado aqui várias vezes, uma das minhas teorias é de que o agronegócio, por não se comunicar bem com a sociedade como um todo, acaba sofrendo com a falta de entendimento da população, cuja maioria é urbana, sobre as atividades agropecuárias e seus benefícios. Esta, inclusive, como a maioria de vocês também deve saber, foi a intenção da criação do podcast. Essa forma descontraída e com conteúdo é o que me motiva a desenvolver o trabalho e acredito que deve servir muito para quem está com um fone de ouvido aí ou no carro escutando, que é o seu caso aí provavelmente. E procurando alguns conceitos de comunicação na literatura, eu esbarrei num livro chamado Teoria da Comunicação, Ideias, Conceitos e Métodos, que foi escrito pelo Luiz Mauro Sá Martins, e na introdução do livro ele comenta que grande parte da função do profissional de comunicação é transformar o complexo no simples e dados aparentemente sem conexão em algo coerente. Mas como diria o crítico inglês Terry Eagleton, também citado pelo Luiz Mauro, qualquer explicação envolve transformar o complexo em simples, mas isso é um movimento duplo. Se o complexo pode ser explicado em termos simples, então não é tão complexo como parecia. Se expressões simples são o meio adequado para expor um tema complexo, talvez não sejam tão fáceis. Sacou aí o quanto que é difícil esse lance de comunicação, hein? Como sempre digo, todo assunto que às vezes parece simples, quando a gente começa a estudar, vai se tornando cada vez mais complexo. E eu espero que o Agro Resenha esteja simplificando as coisas para você aí. Bom, por ser um tema bem amplo e cheio de complexidades, eu trouxe a Cláudia Luz para a resenha e a ideia é trazer alguns conceitos de comunicação, marketing e propaganda, explicando as principais diferenças e o papel da comunicação em si, O bate-papo tá imperdível, não sai daí. Mas antes de conversar com a Cláudia, eu quero agradecer a todos os padrinhos e madrinhas do nosso podcast em nome do mais novo padrinho, meu amigo e irmão Fernando Alonso Bueno. Palmas para o Fernandinho! Mano, com a sua contribuição, o podcast vai continuar melhorando, trazendo bons equipamentos e uma edição profissional. Valeu! E se você tá aí me ouvindo, tá aqui pela primeira vez ou já me escuta há um tempo e tá gostando do nosso conteúdo produzido semanalmente, seja também um apoiador do projeto. Para isso, basta acessar www.padrim.com.br/agroresenha e se tornar o nosso parceiro. Também quero agradecer aos membros do nosso site em nome da minha xará, Paula Carneiro, que se inscreveu essa semana. Muito obrigado, Paula. Agora que você está inscrita no site, todas as atualizações do podcast irão diretamente para o seu e-mail. E se você está aí perdidão e nem sabe o que é um podcast, entra no nosso site www.agroresenha.com.br e se torne um membro. E além de estar disponível no iTunes, Spotify, SoundCloud e no seu agregador favorito, você pode receber os episódios também pelo WhatsApp. Basta acessar bit.ly/agro no ZapZap, mandar a mensagem automática que aparecer ou escrever uma mensagem diretamente para 65 99298 9406 que você vai entrar na nossa lista de transmissão. E caso você queira mandar um elogio, fazer alguma correção, sugerir algum mito, verdade ou termo do agronegócio, ou mesmo sugerir pautas e entrevistados, escreva para mim, cara, no
contato@agroresenha.com.br ou pelas nossas redes sociais, como Facebook, Instagram e Twitter. E por fim, quero reforçar que os nossos parceiros da Escola Agro, como o Ângelo falou semana passada, eles continuam oferecendo 10% de desconto em qualquer curso online para os ouvintes do Agro Resenha. Olha só que mamata! Basta entrar no site www.escolaagro.com.br, digitar o código promocional Agro Resenha tudo junto e adquirir o seu curso. Bueno, pessoal, por enquanto é só e agora vamos entender um pouquinho mais sobre comunicação voltada ao agronegócio. Firma o golpe aí que eu já tô de volta. Bom, pessoal, então tô de volta com a Cláudia Luz, que é gestora do Núcleo de Comunicação e Marketing da Federação de Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso, a famosa FAMATO, que é uma entidade representativa de classe, no caso dos produtores rurais. Já tem um tempinho que a gente está combinando esse bate-papo aqui, eu devo dizer que para um agrônomo aí entrevistar uma profissional de comunicação e marketing é uma grande responsabilidade, né? A Cláudia é formada em Comunicação Social pela UFMT, possui especialização em Planejamento e Gestão Cultural, além de ter feito mestrado em Ciências Humanas também pela Federal de Mato Grosso. Cláudia, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao Agro Resenha Podcast. Paulo, muito obrigada pelo convite. Se você está se sentindo assim impressionado por entrevistar alguém da comunicação, saiba que eu estou me sentindo pressionada porque não é habitual, né? A gente está muito mais nos bastidores do que assim na linha de frente. É verdade, tem razão. Mas não deixa de ser uma responsabilidade, né, Cláudia? Para ambos. Então, Cláudia, pra gente começar aqui o bate-papo, conta um pouquinho da sua história aí pra gente. Então, eu sou publicitária, né? Me formei na Federal por uma brincadeira do destino. Eu sempre fui nerd e era para eu ter feito matemática. Oh, meu Deus. É por isso que eu falo que o destino quis dar uma desviada na história. E minhas amigas não passaram no vestibular e eu passei, né, para matemática, e elas me convidaram para fazer companhia num vestibular especial de comunicação para a comunicação social. Olha só. E eu até falei, olha, eu tô tranquila, eu vou fazer matemática, mas posso ir com vocês, né? Uhum. E aí fui, eu passei e elas não, né? Pô. Também para esse vestibular e acabei optando por publicidade. Entendi. Eu acho até que foi bom, né? Eu tinha uma pegada muito nerd e eu acho que eu ia ser muito mais chata, né? Que eu acho que eu ia ficar muito concentrada em problemas de matemática. Ia ficar no seu mundinho matemático ali. Ia ficar aí nos meus mundinhos matemáticos e aí acabei indo para uma área que eu também gosto, né? Porque o que sempre me chamou a atenção é comportamento do consumidor, funcionamento da mente, como que as pessoas tomam decisões. E aí eu falei, não, acho que eu vou para esse caminho da publicidade. E como é que foi parar no agro assim, Cláudia? Uma amiga trabalhava no agro e me chamou para fazer um serviço lá eu entrei para fazer um job específico na FAMATO, assim, em 2002, com um mês de sistema, de entidade. Eu tinha vários outros projetos, né? Assim, sempre toquei várias coisas. E pedi até para sair, mas acabei ficando porque eu também estava fazendo uma grande paixão, que era mexer com eventos, né? Que é uma coisa que eu também mexo há muitos anos. Eu posso falar assim, tenho décadas de experiência nisso, porque eu já brincava com isso na infância e na adolescência. E as coisas foram acontecendo, né? Nada planejado, e quando você se assusta, já foram quase 2 décadas aí trabalhando no agro. 100% envolvida, né? 100% envolvida. Legal, cara. Como falei na sua apresentação, Cláudia, você é gestora, né, do Núcleo de Comunicação e Marketing lá da FAMATO. E, assim, de uma forma geral, acredito que muita gente ainda deve confundir muito esses termos, né? Então, teria como, assim, numa introdução, você definir pra gente, assim, os conceitos de comunicação e marketing? Normalmente, assim, os termos mais usuais que circulam no agro, que eu costumo trabalhar nas entidades, é publicidade, propaganda, jornalismo e imprensa. Essa sua pergunta é muito legal, porque volta e meia alguém fala, não é a mesma coisa? É, justamente por causa disso. E não é. Mas eu costumo brincar assim, eu acho que, acho que a palavra conceito, que engloba
falou, tudo isso é a comunicação, e a comunicação é você se fazer entender pelo outro, né, e ao mesmo tempo entender as expectativas dessa outra pessoa. Isso parece ser algo muito simples, mas se a gente for olhar, todas as dificuldades nas relações profissionais e pessoais perpassam pela comunicação. Então é você, às vezes, não dar a devida atenção e gerar um problema com teu filho, com tua tia, com tua esposa, marido. Então a comunicação é você saber, assim, entender o que você precisa falar e como você vai organizar essa mensagem para que ela faça sentido e tenha o entendimento da outra parte. Para isso, a gente utiliza várias ferramentas de comunicação que seriam estratégias. Eu tanto posso usar o jornalismo, a publicidade, a propaganda, mas conceitualmente falando, por exemplo, publicidade é você tornar público uma ideia. Então, aquilo que está, né, numa caixa, numa empresa, que isso torne público para, né, para o mercado consumidor. Propaganda é você propagar uma ideia. Então, há uma relação entre os dois, né, de que você também, assim, é você tornar público, é fazer as pessoas tomarem conhecimento do, né. Saber daquilo que você faz, basicamente, Isso. né. É você tomar conhecimento da sua mensagem, do que você faz, dos seus serviços, dos seus projetos, das suas expectativas. E o marketing, né, surge aí no século XX como a tentativa seguinte, da gente associar o nosso produto ou serviço à necessidade do consumidor. Vejamos, todos nós temos necessidades. O que o marketing faz é mostrar que o seu produto responde à necessidade daquela pessoa. Então, vamos dar um exemplo. As pessoas hoje precisam se mostrar bem informadas. Para que isso? Para que elas sejam bem aceitas em algum grupo social, para que ela seja entendida como uma pessoa especialista ou que tenha um valor. Esse, na verdade, é a necessidade mais básica do ser humano, né? Uma necessidade de função psicológica. Então, ela pode fazer isso, ela pode suprir essa necessidade vestindo uma roupa que seja aceita pelo grupo, ou pode ouvir o podcast Agro Resenha e se colocar para esse grupo como uma pessoa bem informada. Então, isso vai validá-la. No sentido assim, ok, você pode pertencer a esse universo porque você tem algo que interessa. Então, mais que isso, é associar, falar, a vacina para você cumprir a sua necessidade de estar dentro de um grupo é você estar bem informado. E aí você pode fazer isso com o Agro Resenha. Isso seria um exemplo, né, de como que o marketing trabalha. Legal demais. Essa diferenciação é muito importante, né? Quando a gente coloca para as pessoas de forma geral, principalmente na nossa área, entender que publicidade não é a mesma coisa que marketing, né? Eu falo isso porque provavelmente nós temos vários profissionais de marketing que escutam o podcast das grandes empresas, né? E também pessoas que trabalham nas empresas e veem um profissional de marketing, por exemplo, às vezes como um cara que vai fazer só propaganda, publicidade, né? Então, acho que esses conceitos são bem importantes para a turma entender a diferença entre eles e até poder ajudar mais os profissionais dessa área, né? Eu acho muito importante. Pra você entender, eu participo de um grupo, né, que é a Confraria dos Profissionais de Marketing de Mato Grosso, e a gente tem essa finalidade, porque mais do que nos ajudar, eu acho que nós gostaríamos de ser mais cobrados, né? Eu acho que quanto as pessoas melhor entender quais são as possibilidades que o marketing oferece para o negócio, mais essa relação entre o marketing e uma área técnica, por exemplo, mais ela vai ser produtiva. Exato. Porque eu sei qual é o alcance do marketing, eu sei de todas as possibilidades. Exatamente. E o marketing não é só propaganda, né? Sim, sim. Dentro do marketing, a gente, assim, historicamente, a gente organiza em 4 P's. P de propaganda é o P de promoção, né? Dentro do marketing. Mas a gente também pode ter, assim, a gente pode ajudar muito na formatação do produto, do serviço. Porque se a gente entende desse consumidor e entende qual é a demanda, qual é a necessidade que ele precisa, talvez alguns ajustes no produto vão ser necessários e até produtivos para que, de fato, esse link entre necessidade, né, do consumidor e solução, que é o produto, faça mais sentido e mais rápido para ele. E certamente incorrendo em maiores receitas, maiores lucros, né? Sim. Sistema de trás, eu participei de um evento que o cara falava, porque assim, existem milhões de definições de marketing, né? Mas esses tempos atrás eu ouvi uma que eu gostei bastante. Marketing é ROI, né? Ou seja, marketing é retorno de investimento, é business, né? Exato. É dinheiro no bolso, reconhecimento de marca, valorização do seu negócio. Não, é extremamente importante, e quanto mais os profissionais puderem se envolver mais nessa área, ou pelo menos entender melhor, certamente vai ter um ganho, vamos dizer assim, retorno financeiro mesmo em cima desse negócio, né?
E aí, a gente entra num outro assunto, né, Cláudia, que eu queria explorar um pouquinho com você também. Eu queria saber, assim, a sua opinião hoje, dentro de como tá andando as coisas hoje, dentro do agronegócio. Na sua opinião, assim, qual é o papel dos profissionais de comunicação, ou mesmo da comunicação em si, né, na formação da visão das pessoas em relação ao nosso setor? Acho que é um grande desafio, sabe? Primeiro, assim, o agro, nos últimos anos, mudou a realidade do Estado, mudou a realidade do país, trouxe enormes avanços, né, principalmente nos aspectos econômicos, sociais, mas a gente ainda percebe um desconhecimento da sociedade em relação à importância dessa atividade e ao real funcionamento disso, né? Sim. Os profissionais de marketing podem contribuir com isso. Eu acho que nada é gratuito e nada está no seu... eu acho que as coisas assim entram no tempo correto. Então, se a gente for colocar esse crescimento do agro, esse fortalecimento, tem 40 anos, isso é pouco. Muito recente, né? Muito recente. Então, eu acho que o agro cumpriu essa primeira etapa entendendo o que era prioritário. E o que era prioritário era aumentar a produção, aprender a produzir no cerrado ou aprender a produzir numa agricultura tropical. Eu acho que a gente já fez esse dever de casa muito bem feito. E eu acho que agora um outro ciclo do agro é a gente pensar o seguinte, tá, eu já consigo dominar isso, como é que eu me comunico melhor com a sociedade? E isso os profissionais podem ajudar. Como eu te disse, assim, eu tô com 16 anos aí de famato, a gente percebe que se tem um amadurecimento do setor. Então a gente vê várias entidades contratando profissionais, esses profissionais pensando soluções. Eu vejo os produtores já entendendo que há necessidade de pensar essa comunicação de forma mais elaborada. Ainda é presente as pessoas já acharem que a comunicação é algo intuitivo. E não é, isso é processo. Isso é técnica, isso é ciência. Interessante demais, né? E assim, até recentemente teve uma pesquisa, né, da Plant Project, acho que é uma revista especializada no setor, que mostrou, né, a visão das pessoas em relação ao agro, né? E fala lá que grande parte delas entendem o agro como sendo um setor importante, né? Eu acho que esse é um caminho que a gente precisa seguir e aumentar mais dessa percepção, né? Quando essa pesquisa foi publicada, eu acompanhei isso, ela foi lançada num grande evento em São Paulo, foi bem legal porque ela confirmou os resultados de uma pesquisa que nós fizemos no estado de Mato Grosso. Então o Fórum Agro, ano passado, fez uma pesquisa aqui e eu tive a oportunidade de acompanhar a realização de uns grupos, né, de pesquisa qualitativa e o setor foi muito bem avaliado. Né? Para você ter uma ideia, essa pesquisa de Mato Grosso, o setor foi avaliado entre ótimo e bom na casa dos 90%. Nossa. Então, até quando a profissional de pesquisa apresentou os resultados, ela falou, olha, você pode considerar qualquer margem de erro. A aprovação, né, o índice é muito positivo, porque 90%, você pode, sei lá, 10 para mais, 10 para menos, assim, continua sendo uma avaliação super positiva. Sim, sim. E isso é uma coisa que nos surpreendeu bastante. Porque, às vezes, eu sinto o agro muito intimidado por algumas críticas de alguns setores da sociedade. Isso não corresponde à totalidade. E às vezes a gente se comporta respondendo à crítica achando que isso faz parte da amostragem como um todo. E não é. É um segmento específico que tem uma visão contrária. E essa informação acaba nos orientando de pensar assim, bom, então não é um problema geral para a sociedade, porque ela nos aprova. Ela consegue visualizar nas suas cidades, no seu dia a dia, a riqueza do agro circulando ali nas cidades. Sim. É uma riqueza que circula no comércio, na indústria, no posto de combustível, na drogaria, no supermercado. É uma coisa assim que já nos preparou, enquanto profissionais de comunicação, para focar melhor nos esforços que a gente precisa fazer. Para otimizar esse resultado na sociedade como um todo, e um outro para pensar em estratégias diferenciadas para esses redutos que ainda têm visão crítica da área. Realmente, quando tem uma crítica ferrenha ao setor, né, parece que a opinião pública é aquilo, né, não sei, parece que a mídia faz parecer com que aquilo seja opinião pública. O problema é que esses 10% faz um barulho danado, né? Faz. Mas sim, acho que faz muito também, Paulo, por nossa causa, né? Né? Exatamente, porque fica esse embate, né, entre um e outro e faz o negócio parecer gigante, né?
A gente já tem um caso que eu brinco que pode entrar nos casos clássicos de comunicação do agro, que foi o tema do desfile da escola de samba, né? Da escola... verdade. Era Imperatriz, não é? Imperatriz? Isso, Imperatriz Leopoldinense. Uhum. Foi no início do ano passado, assim, quando eu voltei de férias, já estava uma crise armada. Uhum. A nossa opinião técnica é que não deveria mexer, principalmente, assim, a audiência dos desfiles de escola de samba estão caindo ano a ano. Uhum. Seria um desfile na madrugada de domingo para segunda. Sim. Então, a probabilidade de você ter uma audiência ali significativa era reduzidíssima, ou seja, poucos saberiam daquela temática, que nem é colocada de forma técnica, né? Porque no final das contas, desfile de escola de samba é mulher pelada, fantasia, brilho, samba e bebida, né? Exatamente. Então, esse recado não teria sido dado detalhadamente como a gente acha que seria dado. Uhum. E nós fizemos um auê, né? Então, eu acho assim que algo que passaria desapercebido ou, né, com pouca audiência, a gente começou a reproduzir notas de repúdio para aquilo, né? Então, eu penso assim, nós criamos a crise. Sim, exatamente. Foi um aprendizado, assim, eu percebo assim que as pessoas depois fizeram uma autocrítica e perceberam isso. Não precisava ter mexido naquele bolo ali, né? Não precisava ter mexido. E no dia eu acompanhei, né, e eu depois brinquei e falei, nossa, só o agro para me fazer assistir desfile de escola de samba, né, de domingo para segunda. Me colocou de plantão nisso. E a piada da época, né, é que só deu Ivete Sangalo. Então, assim, realmente não precisava ter feito nada, porque foi o dia que a Ivete Sangalo desfilou. O que apareceu na imprensa foi ela ter a capacidade respiratória, cardiorrespiratória, de sair em 2 carros alegóricos, de sair de um correr mais forte que o segurança. Realmente. Não precisava. Não precisava. E isso mostra a ingenuidade do setor, né? Que às vezes, se houvesse uma frieza, e tudo isso é comunicação, né? Quando eu falo comunicação, assim, é entender o processo de comunicação. Sim. Eu tô indo para uma área talvez técnica, mas é mais para exemplificar, né? Como é que a gente faz isso no dia a dia. Sim. O processo de comunicação, ele tem uma pessoa que dá o recado, então nesse caso era a escola de samba, e ela usou umas estratégias para isso. Então ela fez um desfile, ela faria um desfile de domingo para segunda. Poderíamos ter considerado que a audiência estava caindo, que não é mais um comportamento típico do telespectador acompanhar esse desfile, que a mensagem ela é estruturada para estar meio assim, como é que eu posso dizer assim, disfarçada em brilhos, serpentina, lantejola, sim, revestido com bebida. Então aquele recado não vai ser dado como seria dado numa sala de aula. Sim, exatamente. Aquele recado vai ter um monte de ruído em volta, e esses ruídos vão comprometer o entendimento. Ou seja, é capaz que mais da metade das pessoas que estavam ali no sambódromo, ou até mesmo assistindo a TV, não ia nem perceber que aquele homem fantasiado com uma saia verde estava com saia que remetiam à soja. Então esse entendimento frio da comunicação, como deveria ser técnico, né, poderia aliviar essa percepção. Falou, quer saber? Isso não é problema de comunicação. Exato. Né? Isso não é crise. Vamos pra frente, né? Vamos pra frente. Não alimente esse fogo, né? É verdade. Não tente apagar o fogo com gasolina. Não, realmente, não precisaria de nada disso, né? O pessoal, como você falou, acho que a sua fala foi muito interessante no sentido de, assim, comunicação também é frieza, né? Você olhar, analisar a situação e falar assim, bom, isso aqui é uma coisa boa da gente ir atacar, essa aqui não, isso aqui pode deixar que não vai virar nada, né? É isso mesmo. Legal. É analisar friamente. E isso eu vejo que é uma coisa que as pessoas ainda não têm no seu dia a dia. Eu digo assim, os outros colegas das outras áreas, eles ainda veem uma subjetividade muito forte na comunicação, e não é. A gente trabalha com técnica. Exato, legal. E aí, Cláudio, uma outra questão aqui pra gente ir pros finalmente aqui da nossa conversa. Tenho notado, assim, que, assim como tudo no mundo, a forma de comunicação entre as pessoas também tá mudando, né? Vide o surgimento de diversas formas de levar informação e conhecimento para as pessoas, e também de novas mídias, como é o caso aqui do podcast. Na sua visão, assim, quais são os principais desafios que o profissional da comunicação do agro tem pro futuro, levando em consideração todo esse processo de mudança que a gente tá vivendo? Eu acho
acho que o principal desafio é aceitar que a mudança vem forte e é inevitável, né? A gente tem, o ser humano, assim, uma tendência a procurar zonas de conforto. E eu vejo, assim, que elas não existem mais. Eu, particularmente, já passei da fase do susto, né? De falar, uau, vai mudar. Né? Para uma fase que, assim, eu tô muito animada, assim, não tô tranquila, né? Eu tenho que ser honesta que eu não tô assim, achando que... Mas eu tô animada, assim, porque, nossa, então eu vou poder aprender coisas novas, eu vou ser desafiada, porque a gente, quando assume, igual, assim, daqui a um ano eu faço 25 anos de carreira, né? Então, era quase assim, né? Então eu já sei tudo, o processo é esse, as dificuldades são aquelas, e esse volume de mudanças que tem vindo, que chega a assustar, mas ele também chega, assim, com a perspectiva de manter uma certa jovialidade no processo, né? A gente continuar tendo aquele comportamento de continuar estudando, continuar a ler, continuar a conversar, porque vem muita coisa boa pela frente, vem muita transformação. A comunicação, eu brinco assim, que ela não, respondendo a sua pergunta sobre as novas tecnologias de comunicação, né? Ela só fica mais difícil para nós profissionais, né? Porque antes, assim, a gente, pra você ter uma ideia, a gente aprendia que era fazer um anúncio na revista e na Globo que dava certo. Você tem mais de 100 canais de comunicação, você tem um YouTube forte, em audiência só perde para Globo, para a principal emissora de televisão do país. Sim. E aí, quando a gente fala de assim, eu estou citando um YouTube, que na realidade tem milhares de plataformas de pessoas falando, utilizando. Então, veja a complexidade da coisa, né? Sim. Aí você tem podcast, você tem WhatsApp, redes sociais e por aí vai. Eu acho que o grande desafio hoje, Paulo, e você está indo muito bem nesse negócio, é garantir relevância do produto, né? Relevância da mensagem. Legal. Eu consigo, quer dizer, pelo menos é meu palpite, que a gente vai ter um tilt logo, assim, eu falo enquanto sociedade, tá? O volume de informação está muito alto. É comum, assim, cada um de nós, a gente já não consegue acompanhar as informações que são produzidas no dia, na hora, no segundo. É verdade. E vai levar vantagem aquele que se mostrar relevante, né? Porque tem que ser uma informação boa, empacotada de forma legal, assim, com vinheta, com edição, com ritmo e tal, mas que no final das contas tenha relevância, que faça diferença para a pessoa que está ouvindo. Isso é extremamente importante, né? Acho que desde o início do podcast aqui, eu sempre tentei fazer conversas que, no fim de tudo, fossem relevantes para quem estiver escutando, né? Então, acho que isso não tenho dúvida que é um negócio interessantíssimo. E aí, no que você estava falando, eu estava lembrando aqui, né? Saiu uma pesquisa nos Estados Unidos, Cláudia, e eu quero compartilhar isso com você, muito interessante, mostrando o quanto que podcasts já gerou de receita nos Estados Unidos com publicidade, enfim, com patrocínio, uma série de coisas. Você tem uma ideia de quanto foi, não? Não, fala aí. Mais de 300 milhões de dólares em podcasts. Esse movimento vem pra cá, vem forte. Não, vem. Eu acho que esse é uma outra forma de comunicar. É uma forma de comunicação de nicho, né? Se a gente pegar aí quem escuta podcast, é nicho, né, já. E quem escuta agro no podcast é mais nicho ainda. Por que eu falo que vem forte, né? Eu mesma acho que eu sou testemunha disso, assim. Eu já fui amante de jornal impresso, né? De gostar muito de revista, de livro. Ainda gosto de livro, ainda tenho uma relação afetiva com o livro, mas eu, como todo mundo hoje, não tenho tempo, né? Ou, assim, tenho um tempo escasso. A gente vive, assim, uma pressão de ter que sempre otimizar o tempo. Então, pra você ter uma ideia, hoje eu sou consumidora de podcast. Hoje eu tenho lido, né? Lido, entre aspas, ouvido muitos livros gravados, áudios, porque é o tempo que eu tenho, né? No deslocamento, no intervalo de uma reunião, numa antessala de um consultório, sei lá, aí eu tô otimizando o tempo e, assim, absorvendo essa informação nessa condição. Exato. Porque jornal, revista, livro, é tudo interessante, mas às vezes exige condições ideais, né? Ainda não conseguimos dirigir lendo, né? Então o podcast, acho que ele entra assim, como uma solução que entende bem o momento da sociedade, né? Exato. Não, isso é interessantíssimo. E muita gente fala isso, né? Que escuta podcast nesses momentos mesmo, né? E ele encaixa perfeitamente. Isso tudo vai
mudar muito, né? Você vê, tem acho que 2 meses, uns sinais aí da maior editora de revistas do país, que fechou 10 títulos impressos. É Abril, né? Abril. A editora Abril fechou várias revistas. E eu, como tenho um pezinho na sala de aula, né, eu continuo dando algumas aulas para alunos, eu sempre faço essa provocação para os alunos de comunicação. Acompanhe o mundo, porque está mudando. Não vai mais no óbvio, não, que está mudando muita coisa. E até interessante, esse ano a Rádio CBN foi parceira da Associação Brasileira de Podcasters e foi a primeira vez que uma rádio fez um movimento para fazer uma pesquisa sobre podcasts, ouvintes e produtores de podcast. Então, até mesmo as rádios, né, que teoricamente seriam as concorrentes, né, já estão olhando esse mercado como um mercado interessante. É porque a rádio também hoje já viu que a sua estratégia de sobrevivência é ir para a internet também, né? Exato. Então já tá virando web rádio. Exatamente. Eu gosto muito disso. Quando eu falo eu gosto muito, assim, eu gosto muito da mudança, assim. É que eu falo, ela dói e assusta, mas assim, por outro lado eu falo, cara, que coisa fantástica, né? É muito legal, é muito legal. Bom, só pra ver, né? Eu, agrônomo, tô fazendo um podcast aqui. Pois é. Né? Nada isso a ver. Eu também acho muito legal. Eu acho muito legal mesmo, assim. Eu sou apaixonada por isso, por comunicação. Gosto muito de estar olhando o consumidor, tentando entender para onde esse pessoal está indo. E ao mesmo tempo tentando acompanhar, né? Puxando essa galera. Legal. Bom, Cláudia, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Agradeço muito aqui a sua participação. Espero que a turma aqui do Agro Resenha tenha entendido melhor essa questão da comunicação no agro, né? Também os desafios para o futuro. E assim, de uma forma geral, que eles possam também poder ajudar a sua empresa ou até mesmo o seu próprio negócio, olhando com olhos mais direcionados para essa área, né? Mais críticos para essa área também, né? Obrigado. Paulo, eu que agradeço. Assim, eu fiquei imensamente feliz de lembrar do meu nome, muito honrada. Isso é verdade, assim. Eu tenho acompanhado seu trabalho aí nos últimos anos, gostado muito. Legal. Até obrigado. tenho impressionado um agrônomo metido a comunicador, mas... Eu tenho falado isso pra galera aqui, mas não sei se... acho que eu nunca te falei. Você sabe que o primeiro vestibular que eu prestei foi publicidade e propaganda na UFMT. Que eu ia começar a fazer. Verdade. Ia ser um veterano. Isso também eu acho muito legal, sabia? Porque parece assim que a vida nos empurra pra uma coisa, no final a gente anda e resolve seguir um chamado, uma paixão que a gente tem, né? É interessante. E que você tem formatado aí na Agro Resenha tem mostrado que tinha um vírusinho aí da comunicação que permaneceu aí. Para os ouvintes da Agro Resenha, eu queria reforçar 2 coisas, assim. A gente tem aqui um grupo de confraria de marketing, então é um grupo que se reúne regularmente para pensar o marketing, para manter esse diálogo com a sociedade, com as empresas. A gente está aberto para quem quiser nos procurar, entender mais sobre isso, exercitar. Recentemente, a gente começou um outro movimento aqui no estado de Mato Grosso, que é juntar os profissionais de comunicação do agro para também, com a mesma finalidade, né? Só que aí, observando mais de perto as questões específicas do agro. E a gente fez esse grupo e foi muito legal, assim. Então, aqueles que quiserem entender mais, pode usar aí a plataforma aí do Agro Resenha para mandar sinais de fumaça para mim, né? Ou mais tecnológicos, né? Que a gente tem total interesse de pensar a comunicação, de conversar sobre isso, porque é uma paixão que a gente exercita durante o trabalho e que quando tá à toa também inventa de pensar, sabe? Então... Sempre arranjando sarna pra se coçar, né, Cláudia? Porque é paixão, né? Assim, a gente vê o movimento, né? E quer estar junto, quer contribuir. Tá certo. Eu acho que essa semana até postei numa rede social o seguinte, acho que o professor de comunicação, né? Eu parei de dar aula, mas eu me considero professor ainda. É aquele que forma o profissional, mas ao mesmo tempo tenta sempre qualificar o mercado. Sim. E qualificar o mercado é você garantir que esses profissionais façam um trabalho bem feito. Exato. Não, isso é importantíssimo. Porque se o meu colega não faz uma atuação legal, o cliente, que é vocês, que são as entidades, que são as empresas, vão ter uma visão deturpada da área.
área, né? Então a gente fica brincando aí, né, de confraria de marketing, profissionais de comunicação do agro, brinca na sala de aula, que é para também dar essa contribuição aí para o setor. Sim, não, e é importantíssimo, né, essa comunicação entre os comunicadores, né? As experiências de cada um, é sempre bom dividir isso. E aí, para quem for de Mato Grosso, pode conversar diretamente com a Cláudia, né? Vou deixar todos os contatos aí da Cláudia na descrição do episódio, também do que ela conseguir, do que ela quiser passar pra gente aqui, né? E quem não for de Mato Grosso e achar a ideia legal, pode falar com ela também para formatar algo específico, bem parecido nos respectivos estados. Eu acho que isso aí é um negócio a ser replicado, né, Cláudia? Sim. Legal. Eu acho que é muito bom e eu acho que a gente tem muito, né, que contribuir aí com o setor de modo geral. Então, Cláudia, pra gente encerrar, como que a galera aqui então do Agro Resenha pode acompanhar o seu trabalho? Pelas redes sociais, né? Tem um perfil no Facebook, no Instagram e no LinkedIn. Legal. Né? E aí ficar atento também às ações do Sistema Famato. A gente faz muito evento, faz também muita coisa com IMEA, e aí de certa forma é assim que vocês podem estar dando uma olhada no meu trabalho. Bacana demais. Show de bola, Cláudia. Muito obrigado de novo, e se chover não precisa molhar a horta aí não, tá? O pessoal não acredita, mas eu tenho um jardim bem bonito, tá? Olha só. Tem tempo de cuidar, não? Mais um produto com a edição do Senhor A.